Parte 4. Eliminando a Kryptonita. Capítulo 22. Um confronto. Vamos iniciar a jornada de eliminar a Kryptonita tanto individual como coletivamente, confrontando primeiro as consequências de negligenciar a erradicação dessa substância mortal. No segundo ano do ensino médio, é exigido que façamos um curso de 2 dias sobre drogas ilegais, que revela as horríveis consequências do uso de drogas. Em todos os meus anos de festança antes de conhecer a Cristo, eu andei limpo de qualquer droga ilegal. O medo das consequências me manteve a salvo. Certamente existe um medo que não é saudável, e Jesus nos libertou disso. Porém, existe um medo santo, parecido com o que vivenciei na escola em relação às drogas, que nos mantém longe do que pode tirar a nossa vida. A palavra declara: temamos, pois que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Hebreus 4:1. E, pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Provérbios 16:6. Mais uma vez, irei abordar os líderes cristãos nesse capítulo. Porém, esta mensagem deve alertar a todos nós, pois um crente é a cabeça das nações e não a cauda. Deuteronômios 28:13. Todos nós somos chamados para ser embaixadores do seu reino, uma importante posição de liderança. À luz das Escrituras, já pensamos sobre a estratégia de ministério dos dias de hoje? Por que estamos hesitantes de confrontar os altares do pecado? As pessoas com o desejo de conhecer a Deus contam com que cada um de nós diga a verdade. Porém, nós omitimos abordar aquilo que impede que elas tenham um relacionamento genuíno com Ele. Será que estamos protegendo essas pessoas? Estamos pensando se na verdade estamos prejudicando-as a longo prazo ao evitar a verdade? Por que enganar aqueles que vêm para escutar sobre a vida eterna? Não é nada diferente de Ângela, que, por não ter sido avisada de primeira, encontrou-se num dilema perigoso em seu casamento. Por que iríamos querer que alguém pensasse que pode trazer uma prática de pecado para um relacionamento com Jesus? É impossível. Então será que oferecemos um relacionamento que na realidade não existe? Uma salvação falsa? Olhemos todos os ângulos. Iremos considerar o resultado das pessoas em geral, dos líderes que evitam confrontar a Kryptonita e, por fim, o resultado para a igreja. As consequências a longo prazo são devastadoras para os três. Pessoas em geral. Temos que lembrar que não poucos, nem alguns, mas muitos estarão diante de Jesus no dia do julgamento, acreditando totalmente que receberão a entrada para o reino de Deus. Mas ouvirão as palavras: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7:23. Quem são essas pessoas? Espíritas? Pessoas de outra religião? Que participam de rituais? Se examinarmos as palavras de Jesus, descobriremos que essas pessoas estão bem no nosso meio. Elas frequentam as nossas igrejas e professam o cristianismo. Ele começa dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Jesus identifica as pessoas que declaram que ele é o Senhor. Ele não está falando de Joseph Smith, Muhammad, Buda, Hare Krishna, Confúcio, Ra, Sikh, nem qualquer outro falso deus ou profeta. Não, essas pessoas cuja entrada é negada chamam Jesus de seu Senhor e dizem isso com paixão. Por que a palavra Senhor está duplicada nesse versículo? Mais uma vez, como disse antes, se uma palavra ou frase é repetida 2 vezes nas Escrituras, não é por acidente. O autor está comunicando ênfase. No entanto, em casos como este, não é apenas ênfase, mas intensidade de emoção. Por exemplo, quando chegou ao rei Davi a notícia de que seu filho havia sido executado pelo exército de Joabe, sua reação altamente carregada de emoção foi: o rei com o rosto coberto gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho! Segundo Samuel 19:4. É muito provável que Davi não tenha proferido exatamente as palavras meu filho 2 vezes. Ao contrário, seu clamor de tristeza foi tão agonizante que o escritor repetiu as palavras para que o leitor entendesse a ênfase das emoções de Davi. Da mesma forma, o mestre está comunicando os fortes sentimentos dessas pessoas por ele. Não estão meramente de acordo com o ensinamento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Estão emocionalmente envolvidas e fervorosas em sua crença. Estamos falando de pessoas que estão animadas por serem cristãs, principalmente aquelas com entusiasmo ao falar de sua fé. Não estão somente profundamente envolvidas pela causa de Cristo, mas também envolvidas em sua obra. Posso até ver a cena no juízo final,
milhares vindo em minha direção e se justificando. Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios, e todos diziam que os nossos projetos eram patrocinados por Deus. Mateus 7,22 na Bíblia A Mensagem. A paráfrase da Bíblia A Mensagem transmite melhor a ideia de que as pessoas não eram espectadoras, eram diretamente envolvidas ou apoiavam a obra de suas igrejas. Eram também francas em sua crença no Evangelho. Nós pregamos a mensagem. Basicamente, faziam parte da transformação da vida das pessoas. Essa versão parafraseada usa a palavra milhares, porém a maioria das traduções usa a palavra muitos. A palavra grega é polos, definida como grande número, quantidade, porção, e é frequentemente usada no sentido de maioria. Em qualquer caso, Jesus não está se referindo a um pequeno grupo de pessoas, mas a um grupo vasto. Na verdade, bem possivelmente, a maioria do número em geral presente. Então vamos resumir. Jesus está falando de pessoas que acreditam nos ensinamentos do Evangelho. Elas o chamam de Senhor, estão emocionalmente envolvidas, dão voz à mensagem e são ativas no serviço cristão. Nós a identificaríamos facilmente como verdadeiros cristãos. Então, qual é o fator de separação? Como se diferem dos crentes autênticos? Jesus nos diz: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Mateus 7,23. O termo-chave óbvio aqui é praticam o mal. Primeiramente, o que é praticar o mal? Vem da palavra grega anomia. O dicionário grego Thayer a define como a condição de viver sem lei, por não ter conhecimento dela ou violá-la. De forma simples, aquele que pratica o mal não adere à autoridade da palavra de Deus. Ele ou ela peca regularmente sem arrependimento genuíno. Essa pessoa é o idólatra dos tempos modernos. Portanto, praticar o mal é uma forma de criptonita. Esses homens e mulheres não tropeçam esporadicamente. Ao contrário, evitam, ignoram, negligenciam ou desobedecem à palavra de Deus habitualmente. Fazem da vida ímpia uma prática. Alguns por acreditarem que parte das escrituras não querem dizer mesmo aquilo. Outros por pensarem que alguns versículos não são relevantes para hoje. E a maioria por acreditar que estão cobertos por uma graça não bíblica. Tristemente acredito que uma das razões pela qual essas pessoas continuam em pecado é porque a liderança delas nunca as confrontou nem as guiou ao arrependimento genuíno. Não lhes foi dito que é impossível trazer seus amantes idólatras para um relacionamento de aliança com Jesus Cristo. Se fossem verdadeiramente salvas pela graça, iriam não apenas desprezar o pensamento, mas também escolheriam afastar-se do pecado voluntário repetitivo. Crucificariam a carne com suas paixões e desejos e buscariam um caráter santo e frutos. Essa é a marca de um verdadeiro crente. É interessante notar que Jesus declarou: nunca os conheci. A palavra conheci vem do grego ginosko, que significa conhecer intimamente. Nunca tiveram um relacionamento verdadeiro com ele. Apesar de chamá-lo de mestre e senhor, é apenas um título, pois não o obedeciam. A evidência de que alguém verdadeiramente possui um relacionamento com Deus é que guardam sua palavra. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Essa declaração se alinha perfeitamente à forma como Jesus começa todo esse discurso. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Mateus 7,20. Os frutos dos quais Jesus fala não são o serviço cristão, pregar a mensagem, nem frequentar a igreja, pois aqueles que não poderão entrar no céu terão essas qualidades. Hoje a maioria pensaria que alguém que chama Jesus de Senhor, crê nos ensinamentos dele, está emocionalmente envolvido e participa ativamente da obra cristã, é um filho de Deus. Porém, vimos claramente através da palavra de Jesus que esses não são os fatores decisivos para identificar o verdadeiro crente. Deixe-me exemplificar da seguinte forma. Você certamente encontrará essas qualidades em um verdadeiro cristão. Na realidade, uma pessoa não pode ser crente de verdade sem elas. Entretanto, possuir essas qualidades não significa que alguém é um filho genuíno de Deus. A pergunta decisiva é: a pessoa se arrependeu de sua prática voluntária de pecado e está buscando apaixonadamente obedecer a Deus? Um teste decisivo importante é: ela considera o vá e não peques mais opcional ou obrigatório? Ver João 5,14. Os comunicadores.
Consideremos agora as consequências a longo prazo para líderes ou comunicadores do Evangelho. As Escrituras descrevem um julgamento preocupante para aqueles a quem Deus confiou sua palavra, mas se recusaram a confrontar com a verdade. Leia cuidadosamente esse aviso que Deus dá aos seus mensageiros. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar de sua impiedade ou de seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. Ezequiel capítulo 3, versículos 18 a 21. Por favor, observe a frequência do verbo advertir nos versículos anteriores. Permita-me fazer uma pergunta sincera a pastores, líderes e todos os crentes, pois todos nós somos comissionados a alcançar os perdidos e confrontar amorosamente aqueles que estão em pecado. Você quer ser responsável por aqueles a quem levou a pensar que estão corretos diante de Deus, mas não estão, pois você deixou de adverti-los a abandonar o pecado? Eles vivem sob uma falsa pretensão, mas devido à falta de advertência continuam no pecado, e ouvirão no dia do julgamento: afastem-se de mim. É por isso que devemos pregar o Evangelho advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Colossenses 1:28. Não devemos apenas ensinar, mas também advertir. Pense sobre o que Deus deixou claro nos versículos anteriores. Você será responsável pela morte dessas pessoas. Você já considerou o fato de que ficaremos conscientes da nossa negligência por toda a eternidade? Isaías nos diz que, no novo céu e na nova terra, de uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme deles não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Isaías 66, 23 e 24. Você acha que aqueles que são responsáveis simplesmente esquecerão que os que queimam no lago de fogo estão ali porque eles negligenciaram adverti-los? Se a nossa filosofia é simplesmente aceitar as pessoas do jeito que são, oferecer a salvação através de uma oração vazia de arrependimento, dando-lhes falsa esperança de ir para o céu, qual será o resultado? Damos aos nossos ouvintes uma segurança falsa e removemos a motivação de se arrependerem totalmente. Sem dizer que aqueles que induzimos ao erro serão vistos com repugnância. Lembre-se das palavras marcantes de Paulo. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de lhes proclamar toda a vontade de Deus. Atos 20, 26 e 27. Paulo estava bem consciente de que Deus havia dito através de Ezequiel a qualquer comunicador de sua palavra: se recuarmos de declarar seus caminhos, seremos responsáveis. A culpa será nossa. Deve ser por isso que o apóstolo Tiago nos escreve: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago 3:1. Essas palavras não estão na Bíblia para que nós as ignoremos ou não as levemos a sério. Deus está implorando para que não diluamos suas palavras, nem diminuamos seu chamado ao arrependimento pela prática do pecado. Ele está dizendo isso por amor aos líderes e às pessoas que o buscam em geral. Ele nos ama, mas é um Deus santo que não pode ter a natureza do pecado em sua presença. Ele criou uma saída, pagou um alto preço pela nossa libertação e capacitação para andarmos livres do pecado. Como escaparemos do julgamento se negligenciarmos tanto ensinar como receber tamanha salvação? Será que vale a pena deixar de fora de um apelo evangelístico aquilo que o Novo Testamento claramente nos convida a fazer? As palavras que concluem o último livro do Novo Testamento dizem: se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Apocalipse 22:19. Como podemos ignorar este aviso?
Como podemos deixar de compartilhar o primeiro passo à verdadeira salvação, o arrependimento do pecado, com aqueles que buscam a verdade em nós? Achamos que sabemos mais do que Deus? Achamos que é mais importante fazer com que um visitante retorne à igreja e possivelmente ser convencido no futuro de se afastar do pecado? A realidade é que, se já foi dito a essa pessoa que ela foi salva porque fez a oração de apelo e foi recepcionada à família, por que ela sentiria mais tarde a urgência de se arrepender, se ela já está dentro e coberta pela graça? Charles Finney foi um grande evangelista. Seu ministério era tão poderoso que em mais de uma ocasião o comércio diário de cidades inteiras, ou, certa vez, a cidade de Rochester, em Nova York, parou devido ao poderoso efeito das reuniões dele. Houve vezes em que ele pregava arrependimento pelo pecado e exortava sua audiência à salvação noite após noite, até que os sedentos mal conseguiam ficar sentados. Ele ainda não havia orado com os sedentos para serem salvos. Por fim, após algumas noites, ele dizia algo como: se você está considerando ser um cristão, teremos um cantinho de perguntas após a reunião dessa noite. Milhares e milhares eram salvos em suas reuniões. E a história nos mostra que mais de 90% dos convertidos permaneciam firmes na fé. Hoje, estatísticas similares são bem diferentes. O sucesso dele foi grande porque se agarrou ao que o Novo Testamento ensina. Ele sabia que aqueles métodos são os melhores. A comunidade. Agora, a importância do que foi abordado no início deste livro vem à luz. Se oferecermos salvação àqueles que continuam a praticar o pecado, abrimos as nossas comunidades para o fermento do pecado. O pecado consciente se espalha rapidamente e afeta o indivíduo e a comunidade, assim como a criptonita faz com o super-homem. Ao negligenciarmos confrontar o pecado, enfraquecemos as nossas igrejas e comunidades e, consequentemente, os nossos bairros, cidades e nações não veem a glória de Deus. A igreja primitiva transformou cidades e até regiões inteiras por causa de sua força na glória de Deus. Por que ainda não estamos mudando as nossas comunidades do século XXI? A nossa tecnologia para alcançar efetivamente as pessoas é muito mais avançada do que a da igreja primitiva. Por que vemos aborto, adultério, imoralidade sexual, homossexualismo e confusão de gênero florescerem na América e no restante do mundo ocidental? Não é porque a nossa sociedade está se tornando mais progressiva. Essa mesma tendência de fazer o que é mal foi vista quando a igreja esfriou nos séculos 4 e 5. À medida que o cristianismo se tornava mais popular na sociedade romana, a igreja começou a se camuflar e sua eficácia declinou até cair no que hoje conhecemos como Idade das Trevas. Eu não estou disposto a ver isso acontecer novamente e sei que há multidões de outros líderes que concordam. Nós não iremos recuar de declarar a verdade completa com amor e compaixão. Por favor, junte-se a nós e decida proclamar a verdade, seja ela popular ou não, bem recebida ou não. Pregue a palavra de Deus que irá trazer mudança a vidas, comunidades, cidades e nações. Fazer qualquer outra coisa é se recusar a amar o próximo. Entre em ação. Não há nenhuma função no corpo de Cristo em que você possa esconder os efeitos do pecado. Isso afeta não só aqueles na liderança, mas pode espalhar-se até a partir de uma pessoa que abre a porta para o pecado em sua vida. O nosso silêncio em relação ao pecado pode enviar pessoas à destruição, nos tornando responsáveis pelas mortes delas. Leia a última frase novamente, mas a personalize. O meu silêncio em relação ao pecado pode enviar pessoas à destruição, tornando-me responsável pela morte delas. Declare isso em voz alta algumas vezes e absorva essa verdade. Permita que o peso dela descanse sobre o seu coração e a sua mente. Deus irá responsabilizar você por essa questão. Nós não podemos encobrir o pecado. Como você acha que isso se aplica à sua vida? Como isso muda o seu casamento ou a forma de educar os seus filhos? Como isso mudará a forma como você fala com as pessoas na sua igreja local? Peça essas respostas a Deus até que você alcance um entendimento claro de como viver com essa verdade. Depois encontre um amigo em quem pode confiar e fale com ele sobre o seu plano de executar isso.